Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai para a terceira parte daqueles nossos vídeos onde a gente está pegando comentários da galera que já está trabalhando na tatuagem profissionalmente e mandou pra gente qual foi a maior dificuldade ou o maior erro que cometeu quando estava iniciando, para passar esse conhecimento para vocês e para vocês não repetirem eles, beleza? Então hoje a gente vai ler os últimos que tem ali, esse vai ser o último vídeo dessa série e acho que tá bem bacana, vamos lá. Lembrando que se vocês quiserem participar do nosso curso, a gente tá no mês da tatuagem, tá? Então o nosso curso tá com 10% de desconto até o dia 20, eu vou deixar aqui na descrição o cupom para vocês. E quem comprar até o dia 20 ainda vai participar de um sorteio onde a gente já conseguiu uma máquina da Mustang, uma Mustang da Vaplan, é uma máquina muito boa para quem está iniciando. A gente conseguiu também um cabo da Svera PWT, que a Otaku Tattoo Store vai mandar pra gente. E a gente conseguiu também um kit da Long Life, então vai ser um kitzinho bem legal aí que a gente vai conseguir sortear no curso para poder ajudar aí quem está iniciando, beleza? O primeiro relato que a gente tem hoje é o seguinte, ó: perder o decalque e achar que conseguia fazer 100 e acabar tentando consertar na hora da sombra. Era uma tatuagem espelhada de asas na nuca. Cara, quando a gente perde o decalque na tatuagem, é muito comum a gente dizer assim: ah, mas eu acho que dá, eu acho que tá tranquilo, ou o decalque tava fraquinho, e a gente diz assim: ah, eu acho que dá pra fazer. Cara, não dá. Pega o decalque, cola de novo, monta ele direitinho, tenta encaixar certinho, porque senão é muito grande a chance de dar um erro, de fazer uma coisa errada, enfim, não seguindo o decalque, porque não vai ter no caso, né? E ficar ruim a tatuagem. Então eu recomendo fortemente vocês, tá? Se vocês tiverem problema com decalque, ó, use esse transfer aqui é muito bom, ele dura a tatuagem inteira, tá? Não fiquem limpando o tempo inteiro a tatuagem, usem bastante vaselina para limpar, no caso, né? Ao invés de ficar passando água e sabão o tempo inteiro, usem bastante vaselina e não tentem fazer sem o decalque, cara, que isso dá muito ruim, tá? Dá muito ruim mesmo. Mais um relato aqui, ó, esse é bem legal. Não levar o trampo a sério como devia. Isso me causou uma pausa na minha carreira que até hoje não consegui retornar. Cara, isso é muito importante na tatuagem. Eu sei que foi vendido pra galera a ideia de que dava pra começar a tatuar e ganhar muito dinheiro, a gente já falou várias vezes sobre isso. Mas tatuagem é um negócio muito sério. E quem quer começar na tatuagem profissionalmente tem que trabalhar muito sério, tem que considerar muito sério essas coisas. E aí acontece exatamente isso aqui, de dar um pause na carreira e não consegue voltar mais, porque daí tu tem que voltar lá com o material tudo do zero e tal. É tudo mais complicado. Então se vocês estão entrando na tatuagem, lembrem, tá? Entrem na tatuagem da forma correta, da forma direitinha, tá? Se dediquem, estudem bastante e tal, que vai dar tudo certo. Aqui a gente tem um relato que é o seguinte, ó: achar que traçar com uma 13RL não era tão difícil, coitado de mim. Cara, e é difícil, tá? É difícil, e o problema da 13RL é que é o seguinte: não é só difícil de tu traçar e manter um traço sem tremer, né? Porque treme bastante com a 13RL. Mas além disso, é tu conseguir fazer uma pigmentação do início ao fim e ainda sem machucar. Porque como é poucas agulhas, acaba machucando bastante a pele, sabe? Então a gente nem percebe que vai furando ali e aí acaba machucando. Então a agulha 13RL, ela realmente é difícil. Então muito cuidado quando vocês forem usar. Treinem bastante, experimentem bastante, porque não é só o traço não sair tremido, mas ele também tem que sair bem pigmentado. E junto desse aqui ela mandou mais dois, tá? Acertar a profundidade da pele. Até eu perceber que a máquina fica macia na camada certa, eu estourei e falei traço demais. Cara, isso é demais, tá? A camada certa da pele não tem uma milimetragem correta, certo? Definida. O que vai ter é que a máquina ela vai ficar mais macia, como ela disse aqui. A gente percebe que a máquina fica bem maciazinha trabalhando quando a gente está na camada certa. Quando a gente está numa camada a mais, quando a gente estoura o traço, ela fica bem mais pesada, então dá para sentir na mão. Lembrando, máquinas Direct Drive não deixam muito sentir na mão. Aí vocês podem comprar um adaptador de cartucho, tá? E aí trabalhar com cartucho que vocês vão conseguir sentir um pouquinho melhor. E aí outro que ela colocou aqui é achar que não precisava praticar desenho. Passei muito tempo quebrando a cabeça, sem me achar criativo e no fim era só praticar mais que vinha tudo. E cara, desenho é prática, é prática, é prática. Não adianta, cara. Não adianta de tipo, ah, eu vou estudar aqui rapidinho, eu vou sair desenhando. Não dá. Desenho é prática, estudo é que nem tatuagem, então tem que estudar desenho também, é bem importante se vocês querem ter um trabalho bem diferenciado, tá? Outro relato bem bacana aqui, ó: investi muito no marketing de início sem ter treinado muito. Resultado: tive uma boa primeira demanda, mas meus trabalhos não eram tão bons, fazendo com que fosse difícil captar mais clientes. Porém, tive uma pausa na tatu e recomecei do jeito certo, passo a passo, passo por passo, né? Os caminhos da vida me trouxeram para morar na Austrália e agora estou tatuando aqui. O mercado de tatu aqui é muito valorizado. Se alguém da página tiver sonho de tatuar e morar fora, recomendo demais. Abraço com pessoas, dicas diretas e são muito úteis. Cara, isso aqui é bom demais, tá? Porque o que acontece? Também tem muitos cursos que eles ensinam marketing para tatuador e tatuadora, tá? É muito legal isso, cara, de verdade, isso é bom, tá? Isso é bacana. Porém, o marketing ele tem que tomar um cuidado muito grande. Porque o marketing, ele é a comunicação que a gente faz com o nosso cliente, certo? E se a gente comunica para o nosso cliente que a gente tem um trabalho bom, que a gente tatua bem, que não sei o que, tal, agenda lotada, aquelas histórias e tal,
e o trabalho é ruim, cara, é bem difícil de pegar a moral depois. Então, no caso dele, ele conseguiu, fez uma mudança e conseguiu, enfim, abrir o estúdio dele lá na Austrália. Porém, não é assim pra todo mundo, a gente sabe que não é assim pra todo mundo. E realmente, cara, só investir no marketing não faz muito sentido. A gente tem que investir primeiro em estudo, aí depois a gente investe na nossa prática, nos nossos trabalhos, e aí sim, com um trabalho bom, a gente vai pro marketing para conseguir clientes. Não adianta fazer marketing, investir em marketing e a gente ter um trabalho ruim. Esse é legal, ó. Fazer traço com agulha grossa, sendo que era necessário uma agulha mais fina. O fino dá para engrossar, mas o grosso não dá para afinar. Perfeito. Mesma ideia por trás da pigmentação sólida, tá? Então quando a gente faz uma pigmentação sólida que ficou um pouquinho falhada, beleza, é muito melhor a gente fazer isso do que fazer uma pigmentação sólida que machucou muito e aí o cliente vai voltar e não sei o que. É a mesma coisa com o traço. O traço é melhor a gente fazer um traço que falhe do que um traço que estoure. Não tem como resolver um traço estourado. Então tem que cuidar bastante desse ponto aí, tá? Outro relato aqui, ó, largar o trampo achando que ia ter um retorno rápido na tatu. Cara, isso aqui é uma coisa que eu quero falar um pouquinho, tá? Muita gente, principalmente as pessoas que vendem curso, certo? As pessoas que vendem curso insistem em falar isso. Cara, larga o teu trabalho, faz não sei o que, ou investe na tatuagem, aposta na tatuagem. Cara, realmente apostar na tatuagem é uma coisa legal, mas a gente tem que entender uma coisa. Tem conta, cara. Tem conta que tem que pagar todos os dias e trabalhar com tatuagem não é todos os dias que tu vai ter tatuagem, não é todos os meses que vão ser bons, é bem complicado. Então é o seguinte, cuidem bastante com isso, tá? Porque largar o trabalho assim na loucura não vale a pena. O que vocês podem fazer? Vocês podem fazer durante um tempo, eu sei que é cansativo, depois do trabalho vocês tatuam e aí quando vocês verem que os clientes de vocês estão tendo uma demanda, que tu tá tendo uma demanda maior de clientes e que o teu trabalho tá te atrapalhando, daí sim é hora de tu começar a pensar em largar o teu trabalho ou fazer, enfim, pedir para reduzir a jornada, alguma coisa do tipo assim, mas realmente, cara, largar tudo assim não vale a pena, tá? Muito cuidado nisso, muito cuidado com essas coisas que a galera vai falando pra vocês também, tá? Olha esse relato aqui, ó, bem bacana. Não ter investido em material melhor. O material altera muito o resultado final. E na época que eu comecei não era nem por falta de grana, que a galera mais velha que eu dizia não valer a pena, que eu era iniciante e nem sabia se eu ia continuar na carreira, gastar com material bom, etc. Maior erro. Cara, assim, material faz muita diferença, tá? Por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo pra você, ó, essa maquininha aqui, ó, uma Boss. Cara, essa maquininha ela é incrível, incrível, só que ela é uma máquina de R$1.800, então ela é uma máquina mais cara, assim, sabe? Então não é tão fácil de investir, mas ajuda muito, realmente. Quando eu comecei a tatuar com uma máquina de bobina que ela saía faísca, era horrível, ela era muito ruim. Hoje pensando, entendendo mais de máquina, na época eu não entendia nada, né? Ela era horrível, tá? Quando eu troquei de máquina, com o porteiro lá do meu prédio tinha uma máquina de tatuagem, ele me vendeu R$50 uma máquina de bobina chinesa. Cara, o traço, assim ó, ele fluía, ele acontecia, foi incrível aquela máquina, foi muito bom trabalhar com aquela máquina. E aí depois eu troquei por uma outra Nanodial, que foi melhor ainda. Então assim, quanto mais eu ia melhorando o meu material, melhor eu ia vendo o meu trabalho, o resultado dele. No caso de máquinas de bobina isso conta bastante, tá? Bastante mesmo. Agora, em termos de máquina que a gente tem hoje, máquinas rotativas, tem que entender também qual é o sistema. Não adianta tu estar trabalhando com uma Direct Drive, trocar por uma Direct Drive que tem a mesma pegada e só um motor diferente, alguma coisa do tipo, que isso não vai mudar tanto, tá? Mas é importante ter um equipamento bom, sim, isso é bem bacana. Mais um que a gente falou lá na última, ó. Errei numa das primeiras tatu que eu fiz. Era um alien que tinha uma faixa escrito Believe, e eu tava tão nervosa que escrevi Believe. Faltou um E ali, né, no caso. Então, cara, isso é complicado, por isso que a gente tem que ter bastante atenção, e a gente falou naquele último vídeo, acho que é até legal reforçar isso. Mostra pro cliente, faz o decalque, bota o decalque ali, mostra pro cliente, vê se o cliente aprovou, vê um termo de responsabilidade ali, um termo de que ele olhou, gostou da tatuagem e tal, enfim. Porque, de fato, cara, de fato isso é importante, tá? Nesse caso aqui, faltou uma letra e provavelmente saiu o decalque, aí tentou fazer direto, alguma coisa, não sei o que aconteceu aqui nesse caso. Porém é meio que reversível, entendeu? Então assim, não tem muito o que fazer, a gente tem que cuidar muito nesse ponto, prestar bastante atenção, e é por isso que a gente tá falando, né? Tatuagem é uma coisa séria, não é só sair riscando e tudo mais, então tem que ter bastante atenção. Esse aqui, ó, não firmar a mão num fine line e a cruz virar um X, até hoje eu não esqueço disso. É muito comum a gente traçar trabalhos geométricos com agulha fina quando a gente está iniciando. Ah, mas é só uma cruz. Mano, vocês têm noção da dificuldade que é fazer uma cruz bem feita? Então, tu tem que ter a pigmentação direitinho, tu tem que ter o traço bem consistente, bem retinho, sem tremer.
e depois tu tem que fazer o outro lá em cima bem direitinho. Se ficar um pouquinho mais gordinho o traço, um pouquinho mais grosso o traço em algum lugar, vai mostrar. Se ficar falhado, vai mostrar. Então assim, ali é um tipo de trabalho que é muito difícil, então é muito comum a galera fazer uma cruz no início e ainda fazer com uma agulha 3RL. Cara, isso é muito complicado, tem que cuidar bastante porque não como eu falei pra vocês, tá? Às vezes dá pra usar outras agulhas, dá pra usar uma 7, às vezes até uma 9RL, dependendo do tipo de cruz que for, e ter a firmeza da mão. Já falei pra vocês, ó, firmeza do pulso, se vocês puderem, mas principalmente, ó, firmeza dos cotovelos, tá? Se vocês conseguirem firmar o cotovelo, fica muito melhor, vocês conseguem ter mais firmeza ali no traço na hora de fazer o traçado. Um bem parecido do que a gente falou ontem, tá? Medo de machucar as pessoas. Consequentemente, eu fazia trabalhos fracos e feios, tendo que passar mais de uma vez em quase todos os lugares. Ficava uma merda e a pessoa sentia mais dor por conta do meu retrabalho. Perfeito. Cara, é o que eu falei no último vídeo, tá? A tatuagem, ela vai pegar de primeira o traço, tá? Às vezes não pega, tu pode traçar de novo e tal, mas tipo assim, não é comum tu fazer o teu trabalho e ele não pegar de primeira. Não é comum, tá? São casos bem raros assim que acontece. Então, lembrem disso, tá? Tem que pigmentar de primeira e vocês têm que entender o que faz, o que precisa para pigmentar de primeira, tá? A gente falou no vídeo passado, então podem olhar a parte 2, que vai ter ali para vocês, mas tem que pigmentar de primeira, tá? É bem importante isso. Aqui a gente tem 2 relatos, ó, da mesma pessoa, que é tatuar com uma semana de treino. Não façam isso. Assim, a não ser que seja em vocês, tá? Na pele de vocês, auto-tatu. Agora, não faz isso, cara. Não faz isso porque, assim, a gente precisa de 3 coisas, tá? Pra tatuar em pele humana. Traço firme e consistente. Preenchimento sem falha, um preenchimento bom. E uma sombra suave e controle de passagem de tons. Se vocês não têm, não conseguiram os últimos 2 pontos, tudo bem, dá pra ir no traço. Só que dentro do traço a gente precisa ter um traço que não esteja tremido, ele tem que ser estável, ele tem que ser consistente, ele tem que pigmentar do início ao fim da mesma forma. Em uma semana a gente não pega isso. Em uma semana a gente nem conhece o nosso equipamento. Em uma semana a gente não consegue nem começar a estudar a tatuagem direitinho. Então não é tão simples assim, tá? Muito cuidado nisso que não é tão simples assim. E o outro ponto que botou aqui é o seguinte, ó. Mas o meu maior erro tá sendo a pigmentação blocada, não sai de jeito nenhum. Pigmentação blocada, galera, a gente já explicou pra vocês. Vamos supor que assim, ó. Vamos supor que vocês têm uma área desse tamanho aqui pra pigmentar, tá? Deixa eu botar assim, ó. Ao invés de vocês fazerem assim, tá? Ao invés de vocês fazerem assim, pigmenta uma partezinha, depois vai pro lado, depois pro outro. Vai construindo em bloquinhos, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, se eu acho. Se vocês procurarem esse trabalho que a gente fez aqui, ó, na live, tá? A gente tem um vídeo no YouTube aqui, que a gente fez esse trabalho aqui. E nesse trabalho, nessa parte aqui e no cabelo, a gente mostra direitinho essa pigmentação blocada. Como fazer ela pra ela ficar bem direitinha, tá? Vai fazendo em pouquinhos, como se fossem tijolinhos assim, que tu vai construindo a tua pigmentação, beleza? Outro relato aqui, ó. Acreditar que ia conseguir tudo sozinho, sem ajuda de ninguém mais experiente. Apenas vendo vídeo no YouTube. Aprendi muita coisa na internet, mas depender apenas dela é muito difícil. Cara, sabe por que é difícil depender só da internet? A gente traz informação pra vocês, a gente traz conteúdo gratuito aqui pra vocês. A gente traz muita coisa aqui no nosso canal. Tem vários outros canais também. Sabe por que é difícil de aprender na internet? Porque quando a gente traz conteúdo pra vocês na internet, a gente vai falando coisas aleatórias. A gente não tem uma linha de estudo, a gente não tem uma linha de raciocínio. Então, por exemplo, a gente tem o nosso curso de tatuagem gratuito lá. Ali vocês puderam acompanhar uma linha de estudos, certo? No nosso curso pago, a gente tem uma linha de estudos. Então, tu começa estudando o que tu precisa antes, para depois tu chegar no ponto de começar a tatuar. Então, tu tem um processo para fazer isso. No YouTube, é tudo perdido. Fora que, assim, o YouTube, a gente, além da gente colocar conteúdo aleatório, o YouTube também vai te recomendando coisas aleatórias. E normalmente a gente não tem as playlists separadinhas do que tu assiste primeiro, o que tu assiste depois, entendeu? Então, assim, cara, fica realmente muito difícil. Mas é um conteúdo gratuito, né? Então, pra muita gente que não pode pagar, beleza. Quem pode pagar, cara, tem o nosso curso ali, vale super a pena, a galera gosta bastante. Vejam as avaliações das pessoas, pra não, enfim, pra vocês terem a certeza, não só o que eu tô falando, né? Mas realmente, só pelo YouTube fica difícil se a gente não consegue se organizar. Tentem organizar os estudos de vocês. Tentem organizar o que vocês estão pegando. Quando tem uma informação boa, salva o vídeo, bota num lugar ali, de repente vai organizando essas ideias. Essa é a diferença do conteúdo gratuito do YouTube, né? Para um curso pago, onde o curso ele é montado, feito uma estrutura de estudos para vocês. Mais um relato aqui, ó. Ter medo de errar, não correr atrás e não aprender mais, estagnar, tá? Cara, isso eu vou falar não só em relação à tatuagem, mas em relação a tudo, tá? A gente tem o costume de acreditar que é o seguinte: eu vou fazer um curso de tatuagem e vou aprender a tatuar.
Cara, isso é muito vago. Porque, por exemplo, assim, ó, no nosso curso, tu vai aprender a tatuar? Vai. Mas o nosso curso ele é muito focado pra galera iniciante, pra galera que está iniciando. Galera que quer aprender do zero, quer entrar no mundo da tatuagem. Cara, é o melhor curso pra iniciante, disparado, tá? É o melhor curso pra iniciante disparado. Porém, ele vai te introduzir na tatuagem. Tu vai ter que continuar estudando pra sempre. Então, mas Nicolas, eu quero trabalhar com black work. Cara, tu vai ter que estudar black work, tu vai ter que seguir artistas de black work, tu vai ter que perguntar pra artistas como que faz tal coisa, como não sei o que. Tu vai ter que ir em convenções, olhar trabalhos de black work. Tu vai ter que fazer todo um estudo pra tu chegar no black work que tu quer e ainda assim tu vai continuar estudando. Então tudo isso é um processo, todas essas coisas elas são um processo de como as coisas vão acontecendo. Então estagnar na tatuagem é muito comum, porque a gente acha que chega um ponto onde a gente aprendeu sobre tatuagem e não, cara, a gente tá sempre aprendendo o tempo inteiro. Então, cara, a gente aprendeu como funciona a agulha, tem que aprender sobre as tintas, tem que aprender sobre as máquinas, tem que aprender... Mano, é tanta coisa que tipo assim... É muito louco alguém achar que sabe as coisas tudo de tatuagem, entendeu? Então, porra, estudem, não cansem de estudar, façam do estudo uma rotina do trabalho de vocês de tatuagem. E aqui a gente vai para o nosso último relato, tá? Meu primeiro erro foi na compra. Comprei uma máquina de bobina horrível e bobina é sem dúvidas a pior máquina para começar a tatuar, tendo em vista que hoje temos máquinas rotativas mais fáceis de usar para começar. Ó, isso aqui é perfeito, tá? Ela fez a mesma coisa que eu, comprou uma máquina de bobina horrível e era muito ruim. Verdade. Nesse caso, naquela época não tinha máquina rotativa, assim, né? Era muito raro, assim, eram tudo máquinas gringas e eram bem caras, assim. Então, assim, ó, as máquinas rotativas realmente elas facilitam bastante, tá? Bastante. Principalmente se vocês usarem aqui, ó, adaptador de cartucho. Aí a gente tem também as pens, que facilitam muito mais. Acontece que as pens, elas são um valor um pouco mais acima. As máquinas as rotativas e as máquinas de bobina, elas acabam ficando mais ou menos o mesmo valor. Agora as máquinas rotativas são até mais baratas do que as máquinas de bobina, né? Então, cara, não vale muito a pena realmente, tá? A não ser que tu compre uma máquina de bobina boa. Porque o que acontece? Eu comecei com uma máquina de bobina ruim. Ela que deu o relato aqui começou com uma máquina de bobina ruim. Se pega uma máquina de bobina boa, cara, ela vem traçando liso. É muito bom, é muito agradável trabalhar com uma máquina de bobina para fazer traço. É muito agradável. Porém, se a gente estiver trabalhando com uma Direct Drive, fica um pouquinho mais complicado. A gente não consegue sentir a vibração na mão, aquela coisa que a gente já conversou. Então, o que eu posso dizer nesse ponto aqui, tá? Aprendam sobre os materiais antes de fazer a compra. Cara, a gente tem aqui no curso gratuito, a gente explica a diferença das máquinas, o que vale, o que não vale a pena, como cada uma se comporta. Vocês podem ver o que é o melhor para vocês. Quem faz parte do nosso curso tem lá bem mais aprofundado essas informações. Então busquem informação sobre os materiais de vocês, busquem conhecimento para vocês fazerem o investimento correto e não acabar se frustrando, sendo que na verdade é um material que está atrapalhando vocês. Beleza? É isso, a gente fica por aqui com essa sériezinha de vídeos que eu achei muito irado, achei muito bacana. Eu acho muito bacana assim quando a gente consegue trazer tantos tatuadores e tatuadoras para dar relatos, para ajudar tantas outras pessoas. Então a gente só fica fazendo meio de campo aqui entre as pessoas que já começaram na tatuagem e vocês que estão começando. Então acaba ficando um conhecimento aí muito bom, muito bacana. Beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e valeu!